Capítulo 7. A expiação. A expiação no Antigo Testamento. Na palavra sacrifício, temos a chave para o significado da morte de Cristo. No Novo Testamento, usa-se de palavras sacrificiais para descrever a morte de Jesus e descrevê-lo como o Cordeiro de Deus, quer dizer que o seu sangue limpa o nosso pecado. E ensinar que ele morreu por eles é dizer que a morte de Jesus foi o verdadeiro sacrifício pelo pecado. Mas antes de chegar na hora do sacrifício de Jesus, outros sacrifícios já eram realizados pelo povo de Israel. Esses sacrifícios eram proféticos em relação a Cristo e preparavam o povo de Deus para o que a vinda de Cristo traria. A origem do sacrifício. Ordenado no céu, a expiação não foi um pensamento de última hora da parte de Deus. A queda do homem não o apanhou de surpresa, de modo a necessitar de rápidas providências para remediá-la. Antes da criação do mundo, Deus, que conhece o fim desde o princípio, proveu um meio de redenção do homem. Como uma máquina é concebida na mente do inventor antes de ser construída, do mesmo modo, a expiação estava na mente e no propósito de Deus antes de seu cumprimento. Essa verdade é afirmada pelas Escrituras. Jesus é descrito como o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Instituído na terra, centenas de anos passariam antes da consumação do sacrifício perfeito, que seria a morte de Jesus. O que deveria fazer o homem pecador até esse momento? Desde o princípio, Deus ordenou a instituição de sacrifícios que já remetiam ao sacrifício de Cristo, e que também eram um meio de graça para os arrependidos e crentes. Esses eram os sacrifícios de animais, uma das mais antigas instituições humanas. A natureza do sacrifício. Deus criou o homem para ter um relacionamento desde o início, mas com a entrada do pecado no mundo, quando a escuridão espiritual cobriu as nações, Deus começou de novo com Abraão. O plano de Deus era fazer de Abraão o pai de uma nação que restauraria ao mundo a luz do conhecimento de Deus. No Monte Sinai, Israel foi separado das nações para ser uma nação santa. Deus lhe deu um código de leis para dirigi-lo na vida da santidade. Entre essas leis estavam as leis do sacrifício. Elas ensinavam a maneira correta de aproximar-se de Deus e adorá-lo. A adoração estava pervertida, mas Deus restaurou em Israel a adoração pura. O propósito desses sacrifícios se cumpre em Cristo, o sacrifício perfeito. Deus fez da alma de Cristo uma oferta pela culpa do pecado, pagando a dívida que não poderíamos pagar e o passado que não poderíamos nos desfazer. A eficácia do sacrifício. Até que ponto os sacrifícios do Antigo Testamento foram eficazes? Asseguravam realmente perdão e pureza? Que benefícios asseguravam para o ofertante? Este tema é tratado na Carta aos Hebreus. O escritor dirige-se a um grupo de cristãos hebreus, os quais, desanimados pela perseguição, são tentados a voltar ao judaísmo e aos sacrifícios do templo. Os sacrifícios do Antigo Testamento eram bons. Se não fossem, não teriam sido ordenados por Deus. Eles eram bons no sentido de terem cumprido um determinado propósito, isto é, um meio para que o povo que havia pecado contra Deus pudesse voltar ao estado de graça, serem reconciliados e continuarem no gozo de comunhão com Ele. Mas é fato que o sacrifício único do Novo Testamento é melhor. Embora reconhecesse a divina ordenação de seus sacrifícios de animais no Antigo Testamento, os israelitas esclarecidos certamente compreendiam que esses animais não podiam ser o meio perfeito de expiação. A necessidade de repetição deles já demonstrava a sua imperfeição, sendo oferecido por sacerdotes que também eram imperfeitos. O rei Davi reconheceu em certo momento que estava preso por uma depravação da qual os sacrifícios de animais não podiam libertar. Salmos 51:16 e 1 Samuel 3:14. O melhor que se pode dizer acerca desses sacrifícios do Antigo Testamento é que trouxeram uma pequena ideia das boas coisas vindouras. A expiação no Novo Testamento. O fato da expiação. A expiação que fora preordenada desde a eternidade e prefigurada no ritual do Antigo Testamento cumpriu-se na crucificação de Jesus. Naquele momento se consumou o divino propósito redentivo. Segundo seu testemunho, Jesus sabia desde o princípio que o sofrimento e a morte faziam parte de seu destino, divinamente ordenado. A rejeição das ofertas de Satanás no deserto
nos mostra que ele escolheu o caminho duro da rejeição em vez do fácil e popular. O próprio fato de o santo estar no meio do povo que se batizava e também se submeter ao mesmo batismo foi um ato de identificação com a humanidade pecaminosa, a fim de levar os pecados desse mesmo povo. A necessidade da expiação. A necessidade da expiação é consequência de dois fatos: a santidade de Deus e a pecabilidade do homem. Por ser santo, a reação de Deus diante da natureza pecaminosa do homem é a ira. Essa ira divina pode ser evitada mediante a expiação. Portanto, entendemos agora esses pontos: santidade, pecabilidade, ira e expiação. A santidade de Deus. Deus é santo por natureza, o que significa que ele é justo em caráter e conduta. Esses atributos do seu caráter se manifestam na forma como ele trata a criação. Deus constituiu o homem e o mundo segundo leis específicas. Essas leis dão fundamento para a personalidade humana e estão escritas no coração e na natureza do homem. Essas leis unem o homem ao seu Criador. E essa relação foi muitas vezes reafirmada e ampliada através da aliança, como por exemplo a aliança feita entre Deus e o povo no Monte Sinai. A pecabilidade do homem. A relação entre Deus e o homem foi perturbada pelo pecado. Nossas iniquidades causam a separação entre nós e Deus. A função da expiação é reatar, segundo a lei divina, a comunhão interrompida entre Deus e o homem. Ira. O pecado é essencialmente um ataque contra a honra e a santidade de Deus. Mas se Deus permitisse que sua honra fosse atacada, então ele deixaria de ser Deus. Sua honra pede a destruição daquele que lhe resiste. Sua justiça exige a satisfação da lei violada. E sua santidade reage contra o pecado, sendo essa reação reconhecida como manifestação da ira. No entanto, Deus também é gracioso e misericordioso, por isso ele é tardio em destruir a obra de suas mãos. Ele adia o juízo na esperança de que sua bondade leve o homem ao arrependimento. Expiação. Alguns afirmam que a expiação não é possível e que a vida é governada por uma lei que punirá todas as violações. O que o homem semear, fatalmente, isso ele mesmo ceifará. O pecado permanece. Assim, o pecador nunca escapará às culpas do passado. No outro extremo, há aqueles que ensinam que a expiação é desnecessária. Deus é tão bom que não punirá o pecador, e tão gracioso que não exigirá satisfação da lei violada. Por isso a expiação se torna desnecessária e supõe-se que Deus perdoará a todos. O Novo Testamento ensina que a expiação é necessária e possível. Possível porque Deus é bom e justo. Necessária porque Deus é justo e bom. Os dois posicionamentos mencionados são exageros de duas verdades sobre o caráter de Deus.